simples é formado por um núcleo único, ou seja, tal sujeito tem apenas um termo principal. É importante a gente falar e repetir isso aqui quando vai cair no concurso, que é o seguinte: não significa que o sujeito simples tem apenas uma palavra, ele tem apenas um núcleo. Então, o empregado da casa vendeu seu carro. Quem é o núcleo desse sujeito? Empregado é o núcleo. O empregado é o sujeito, mas empregado é o núcleo. Então, é um sujeito simples. Sujeito composto é formado por dois ou mais núcleos, ou seja, são núcleos, são palavras que têm a mesma importância dentro da oração. Então, são palavras que têm a mesma importância dentro da oração. Então, serão dois núcleos. A gente vai ouvir falar um pouco sobre núcleo hoje também, quando a gente for falar um pouco mais sobre predicado. Então, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Então, os dois têm a mesma importância. Tanto Ana Maria como Joaquim são núcleos desse sujeito. Então, o sujeito é composto. Porque tanto Ana Maria como Joaquim têm a mesma importância nesse término aí, e deveria ser assim nos términos dos relacionamentos, né? Não ter aquelas confusões que às vezes tem nesses términos, né? Mas aqui, dentro da gramática, tem a mesma importância. Tanto Ana Maria como Joaquim são aí núcleos do sujeito, por isso o sujeito é composto. Sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito. Ele não aparece escrito, ele não está escrito no texto, mas a gente consegue identificá-lo através da desinência verbal. A gente vai saber se ele é da primeira pessoa, da segunda, da terceira pessoa, da primeira pessoa do plural, e a gente vai identificá-lo, né? Apesar de ser classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Então, esse é o detalhe. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Então, aí o verbo passei está aí dizendo quem é o sujeito da oração. Eu passei. Então, sujeito implícito, eu, primeira pessoa do singular. Então, gostamos de pular carnaval. Nós gostamos de pular carnaval. Então, quando a gente vai ver a desinência verbal, a gente consegue identificar esse sujeito. Detalhe, isso vale para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, vale para a primeira e segunda pessoa do plural. Para a terceira pessoa do plural, não vale. Terceira pessoa do plural, ela não vale como sujeito oculto. E aí a gente vai ver aqui na frente como é que ele funciona. Então, vai ser um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, 3 condições para ser sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que não permite identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. Apesar de o sujeito ser um termo essencial na oração, o sujeito determinado pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente que executa a ação. Isso aqui a gente tem críticas em relação à gramática, mas em termos de concurso público, a gente tem que seguir o que a gramática normativa diz. Então, uso de um verbo na terceira pessoa do plural, a gente consegue identificar pela desinência que está na terceira pessoa do plural. A própria regra diz isso, mas ele diz que é indeterminado e a gente vai seguir essa regra na hora de realizar a prova. Não vamos inventar na hora da prova do concurso público nada. Então, uso de um verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito vai estar indeterminado. Se não se refere a nenhum substantivo anterior, ou seja, se não tivesse sido citado nada em relação, que possa fazer essa ligação entre esse verbo e um sujeito anterior, ele vai ser indeterminado. Se houver ligação, ele vai ser sujeito oculto. Então, bom prestar atenção. Se o sujeito já foi citado e ele está lá na terceira pessoa do plural, mesmo na terceira pessoa do plural, ele vai ser um sujeito oculto. Mas aí depende do contexto. Então, disseram que ele foi eleito, eles disseram, mas a gente não sabe quem são eles, essas pessoas. Então, disseram que ele foi eleito, capturaram o fugitivo, falavam mal o tempo todo. Então, a gente não sabe quem é esse sujeito, segundo a gramática normativa, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. O uso do pronome se, junto com o verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Então, quando tem a partícula se lá, acorda-se feliz, verbo intransitivo. Então, aí vai estar lá a situação do
sujeito também indeterminado, necessita de pessoas jovens, verbo transitivo indireto. Nem sempre se é justo nesse mundo. O verbo é aí, o verbo ser, verbo de ligação. Então, nesses casos aqui, com verbo intransitivo, transitivo direto e verbo de ligação, com o pronome se aí, ele vai ser também indeterminado. Então, quando bota lá, vendem-se casas, tem essa polêmica aí que muita gente coloca. O verbo vender é transitivo direto. Ele não se enquadra aqui nem no intransitivo, nem no transitivo indireto, e nem no verbo de ligação, aí é outra situação. Ele não vai ser indeterminado, o sujeito vai ser casa, né? Então, é outra situação. Uso do verbo no infinitivo pessoal, aqui a gente tem difícil agradar, pesquisar e viajar, então são verbos que estão no infinitivo pessoal, então também vai ser um sujeito indeterminado. É difícil agradar a todos, seria bom pesquisar mais sobre o assunto, é bom viajar pelo mundo, então aí a gente tem os sujeitos também determinados. Sujeito inexistente é outra assim, uma contradição da gramática normativa. Assim, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Não pode deixar de existir esses termos na oração. Então, a gente coloca o sujeito como inexistente, é uma contradição, mas é o que a gramática pede e o que a gente vai colocar nos concursos públicos. O sujeito inexistente ocorre nas chamadas orações sem sujeitos, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, ou seja, não admite agentes da ação, como ocorre nos casos abaixo, ou seja, verbos que indicam o fenômeno da natureza. Isso é claro, fenômeno da natureza não somos nós que estamos fazendo, ninguém está praticando nenhuma ação, é a natureza mesmo que está praticando. Se fosse ter um sujeito, seria a natureza. Então, amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou, todos esses são verbos que não cabem aí sujeito. Verbo haver, quando empregado no sentido de existir, acontecer, indicando o tempo passado. E o verbo ser, fazer, haver, estar e ir. E passar, indicando tempo ou distância. Então, esses verbos, nessas condições, nesses contextos, eles não terão sujeito. Vale lembrar que quando a gente utilizar um verbo da natureza que não seja relacionado à natureza, de forma pessoal ali, eu amanheci cansado. Então, eu amanheci cansado vai estar conjugado o verbo amanhecer, ele não vai estar na terceira pessoa do singular. Eu estou fazendo uma metáfora aí em relação ao verbo. Então, temos que observar sempre o contexto onde está acontecendo ali, onde está inserida essa oração, para poder a gente entender se ele vai ser sujeito inexistente ou não.